Olá, hoje, segunda-feira, 8 de abril de 2024, a Corte Internacional de Justiça ouviu os argumentos da Nicarágua no caso que a Nicarágua move contra a Alemanha por cumplicidade no genocídio e por outras violações do direito internacional, envolvendo o genocídio que está em andamento na Palestina. Hoje eu vou explicar um pouco mais sobre esse caso e também sobre o contexto em que ele se enquadra, porque ele está relacionado a um outro caso que, como vocês sabem, a África do Sul iniciou contra Israel. Há uma opinião, há um parecer consultivo que a Corte está discutindo também sobre o direito internacional em relação aos territórios palestinos. Mas antes de eu seguir com a explicação, ou com esse pequeno resumo do que acontece hoje, eu quero pedir para você assinar o canal e, se gostar do vídeo, que você clique ali no sinal de gostei. Se você quiser receber outros vídeos do canal, que você aperte aí para ser notificado. Então, eu já falei em um outro vídeo aqui, acho que era um vídeo em que eu discutia com alguns alunos meus que compraram um curso que está à venda na Hotmart, chama Cinco Marcos na História Recente do Oriente Médio, e também onde eu também temos um encontro mensal, em que eu encontro esses alunos e encontro também aquelas pessoas que são assinantes pagas da minha newsletter na plataforma Substack, que se chama Cegueira Seletiva ou Selective Blindness. Num primeiro encontro com esses alunos ou com esses assinantes, eu tinha mencionado com algum grau de detalhe, o caso que estava correndo perante a corte, que está correndo perante a corte, mas na época estavam ocorrendo as audiências, né? Do caso em que a África do Sul acusa Israel de estar cometendo genocídio contra os palestinos em Gaza. Eu discuti, então, um pouco dos detalhes de como funciona a corte, como funcionam os casos, e agora temos mais uma oportunidade para a gente estabelecer algumas diferenças, explicar algumas coisas básicas e falar do que está acontecendo especificamente no caso agora iniciado pela Nicarágua contra a Alemanha. Então, começando desde o começo e das coisas mais básicas, a Corte Internacional de Justiça é um tribunal que tem sua sede em Haia, tem uma longa história, teve um tribunal permanente de arbitragem, perdão, um tribunal permanente de justiça internacional, que foi criado logo depois da Primeira Guerra Mundial, e esse tribunal foi o antecessor da corte que hoje nós temos lá em Haia, da Corte Internacional de Justiça, que foi criada depois da Segunda Guerra Mundial. Ela funciona como uma sucessora, as regras de funcionamento são essencialmente as mesmas. A única grande diferença é que a Corte Internacional de Justiça que nós temos hoje é um dos órgãos principais da ONU, e isso não acontecia com o tribunal que era seu antecessor em relação à Liga das Nações, que, como vocês também devem saber, foi a organização internacional que precedeu a ONU. Essa corte, a Corte Internacional de Justiça, ela tem dois tipos de competência. Uma é chamada litigiosa, né, ou contenciosa, e nesses casos contenciosos, a Corte só pode decidir questões entre dois estados. Então, há sempre um estado demandante, um estado demandado, ou então são dois estados que, em alguma briga,
decidem levar juntos o caso à corte. Então, é um Estado contra outro Estado. A competência da corte se resume a julgar Estados. E ela tem um segundo tipo de competência, que é dito consultivo. Então, algumas organizações, agências da ONU especificamente, podem pedir à corte para que ela responda a perguntas jurídicas. E quando ela decide dar este parecer, quando ela decide responder às perguntas, e ela finalmente emite a resposta, essa resposta é chamada de parecer consultivo. Essas são as duas competências básicas da corte. A corte é uma corte já bastante antiga que lida, sobretudo, com as obrigações que os estados têm em relação ao direito internacional. Ela não é para confundir a Corte Internacional de Justiça com outros tribunais, e no caso como esse presente, não é para confundi-la com o TPI, que é um Tribunal Penal Internacional, que também tem sua sede em Haia, mas que é de uma criação bem mais recente, ele é dos anos 2000, e que tem uma função totalmente diferente daquela da Corte, que é a de julgar indivíduos, pessoas físicas, pelo cometimento de crimes contra a humanidade, crimes de guerra, o crime de agressão e o crime de genocídio. Ou seja, é um tribunal totalmente diferente esse, em que os indivíduos são julgados por crimes, inclusive aquele de genocídio. A Corte Internacional de Justiça, no presente momento, tem diante de si três grandes casos que têm a ver com a Palestina. Há um caso um pouco mais antigo que cai naquela competência que eu dizia para vocês, que é a competência consultiva. Há um pedido feito pela Assembleia Geral da ONU para que a Corte diga quais são, em direito internacional, os efeitos da ocupação por Israel dos territórios palestinos e do regime implantado nos territórios palestinos por Israel. Esse caso está rolando, ele teve recentemente desdobramentos em que vários estados se manifestaram perante a corte, dizendo quais eram, segundo eles, estados, quais deveriam ser as questões levadas em consideração pela corte. E há um outro caso mais recente, esse chamou mais a atenção do público, que é um caso iniciado por África do Sul contra Israel, acusando Israel de cometer genocídio desde que começou a guerra em Gaza, há praticamente exatos 6 meses, em 7 de outubro de 2023. A África do Sul, então, entrou com esta ação com base num direito que lhe dá uma convenção, um tratado internacional, que é de 1948, a Convenção para a Punição e a Prevenção do Crime de Genocídio. Vários países do mundo são partes nesta convenção, inclusive a África do Sul e Israel, e ali eles criam para si, para os estados, as obrigações básicas, genéricas de punir o crime de genocídio quando ele acontecesse e de prevenir o crime de genocídio quando ele se anuncia. Ora, o que explica que a África do Sul tenha entrado com a ação contra Israel, quando, na verdade, quem está sendo vítima do genocídio seriam, né, considerando que a corte ainda não decidiu, mas eu, considerando que eu acredito que há genocídio em andamento, posso dizer que, considerando que quem está sofrendo o genocídio são os palestinos, como se dá que a África do Sul possa iniciar o processo contra Israel? No direito internacional, cada Estado é soberano e, portanto, ele só pode ser levado para um julgamento diante de um tribunal se ele tiver dado a esse tribunal a aceitação da jurisdição, ou seja, que ele tenha aceitado a competência do tribunal. Todos os estados que fazem parte da Convenção do Genocídio
fizeram esta aceitação. Tem um artigo 9º da Convenção que diz que quando houver uma disputa relacionada à aplicação, à interpretação desta convenção, os Estados podem resolver esta controvérsia voltando-se para a Corte Internacional de Justiça. O que a África do Sul faz é dizer que, apesar de não ser a África do Sul a vítima, não ser ela, digamos, o Estado que estaria tendo seus direitos imediatos violados, quer dizer, não é a África do Sul que está sendo vítima de uma tentativa de genocídio, ela pode dizer à corte que ela tem direitos decorrentes da convenção que estão sendo violados por Israel, porque Israel tem esse compromisso de evitar o genocídio e de julgar o genocídio, de punir o genocídio, em relação a todos os demais estados que façam parte da convenção. Então, acredita-se que a convenção deu a todos os estados partes o direito de reclamar com qualquer outro estado quando esse estivesse deixando de cumprir as obrigações da convenção. A primeira coisa que a África do Sul fez foi pedir à Corte Internacional de Justiça uma série de medidas provisórias ou medidas cautelares, ou seja, ela diz à Corte, a África do Sul diz à Corte que há uma tal urgência no que acontece na Palestina que era preciso que a Corte desse medidas provisórias, ou seja, que ela ordenasse determinadas ações a Israel para que Israel parasse as atividades armadas ou tudo que pudesse conduzir ao genocídio, para dar tempo de a Corte julgar o caso no mérito, ou seja, que no final das contas a Corte venha a dizer se sim ou não há ou havia genocídio, né, sendo cometido por Israel, mas que nesse meio tempo Israel tivesse a obrigação de parar as atividades armadas para evitar um prejuízo maior, para evitar, por exemplo, que o genocídio seja levado a termo antes mesmo da Corte poder julgar o mérito da ação. A Corte deu algumas medidas provisórias, mas não deu exatamente aquela que tinha sido pedida pela África do Sul, a mais importante delas, que era o pedido de interrupção das ações armadas. O que a Corte fez foi dizer que Israel deveria tomar todas as medidas necessárias e suficientes para impedir que houvesse genocídio. Como nós sabemos, Israel está, por enquanto, totalmente ignorando a ordem dada pela Corte e depois outras ordens que foram pedidas e concedidas pela Corte, mas Israel continua ignorando. Qual é a novidade do que temos hoje? Hoje temos uma novidade que é ainda mais diferente em termos de ações diante da Corte. Por quê? Porque quem está entrando com a ação, Nicarágua, entrou com a ação, na verdade, há um mês, foi a Nicarágua, que não é também, como a África do Sul, não é a vítima direta dos crimes ou das ilegalidades cometidas por Israel. Só que a Nicarágua não está entrando com uma ação contra Israel. No caso da África do Sul contra Israel, a Nicarágua está pedindo uma coisa que é dita intervenção de um terceiro. Então, a Nicarágua está pedindo para a Corte Internacional de Justiça que ela seja aceita como um terceiro interveniente no caso entre a África do Sul e Israel, ou seja, como um terceiro que tem interesse em ver como aquela questão será resolvida. Nesse caso agora, a Nicarágua está entrando com ação contra a Alemanha. Por quê? Porque a Alemanha também faz parte da Convenção contra o Genocídio e a Alemanha tem obrigações que decorrem desta convenção, desse tratado. Entre estas obrigações está a de não ser cúmplice, a de não auxiliar um outro Estado no cometimento do crime de genocídio. A Alemanha também não está prevenindo a comissão do crime de genocídio e nem está, por enquanto, punindo
a comissão do crime de genocídio por parte de Israel. Pelo contrário, o que a Nicarágua está dizendo é que a Alemanha, ao continuar a fornecer armas, na verdade, ao multiplicar por 10 o fornecimento de armas a Israel, por continuar a dar ajuda política, continuar a dar sustentação política e financeira às ações de Israel, a Alemanha ela mesma estaria contribuindo para que aconteça o genocídio. Então, percebam que o que há de interessante é que nem o Estado que entra com a ação é a vítima direta do genocídio, nem aquele que está sendo demandado, no caso a Alemanha, é o ator responsável diretamente pelo genocídio. Esse seria Israel, mas há a possibilidade de se dizer que a Alemanha, ao dar o seu apoio irrestrito a Israel, ao continuar a vender armas, ao dar o seu apoio político, entre outros, está auxiliando na comissão do crime de genocídio, está sendo cúmplice de Israel, não está fazendo nada para impedir que o crime seja cometido. E, além disso, uma outra novidade que também é importante neste caso. A Nicarágua também está dizendo que, além das violações da Convenção sobre o Genocídio, a Alemanha é responsável por outras violações de direito humanitário, ou seja, de regras do direito que se aplicam aos tempos de guerra. Então, essas regras do direito humanitário, elas são regras ditas costumeiras em direito internacional, ou seja, elas valem mesmo que não estivessem inscritas em tratados, mas elas também estão inscritas em tratados dos quais os países fazem parte, que são as convenções de Genebra sobre o direito da guerra ou sobre o direito humanitário. Então, aqui há uma novidade interessante explorada por parte da Nicarágua, que é de dizer que mesmo que a corte venha a decidir que não há genocídio especificamente configurado, que ela possa dizer que mesmo assim há violação de outras normas do direito humanitário que estão contidas nas convenções de Genebra, e algumas delas têm especialmente a ver com as obrigações de fazer chegar comida e outros tipos de ajuda humanitária à população civil em situação de guerra. Também aqui, a Nicarágua pede que a Corte Internacional de Justiça decida medidas provisórias que a Alemanha deve obedecer por conta da urgência do que está acontecendo. Entre essas medidas está, por exemplo, a interrupção da venda de armas, do fornecimento de armas, e também uma coisa muito importante, que é a retomada do financiamento da UNRWA, que é a Agência das Nações Unidas para, digamos, tomar conta dos assuntos específicos dos refugiados palestinos, mas a Alemanha tinha interrompido essa ajuda à UNRWA, agora retomou, mas retomou fazendo uma exceção que continua interrompida a ajuda à UNRWA que atua em Gaza, ou seja, exatamente onde a UNRWA é mais necessária hoje. Então, essas são duas das medidas provisórias principais que Nicarágua está pedindo que a Corte ordene em relação à Alemanha. Hoje foi ouvida a argumentação da Nicarágua, amanhã de manhã será ouvida a argumentação da Alemanha e daqui a alguns dias nós devemos ter uma decisão da Corte Internacional de Justiça sobre medidas provisórias que ela provavelmente decidirá em relação à Alemanha. Para isso, vocês lembram, ou devem lembrar, se assistiram às outras intervenções minhas ou de outras pessoas sobre o assunto, a Corte, para dar as medidas provisórias, ela precisa estar satisfeita que ela tem o que se chama de jurisdição prima facie,
ou seja, de que ela não decide já se ela poderá decidir o caso no seu fundo, no mérito, mas ela precisa ter uma ideia razoável de que, sim, há uma chance de que haja um genocídio em andamento, de que, sim, há uma grande chance de que a Convenção sobre o Genocídio esteja sendo violada e de que, portanto, há uma grande chance, sim, de se ver confirmada a competência da Corte para decidir o caso definitivamente. As chances são muito grandes, diante do que aconteceu no caso entre a África do Sul e Israel, de que a Corte diga que ela, de fato, tem competência prima facie e de que ela venha a decidir algum tipo de medida provisória em relação à Alemanha. O que há de muito interessante nesses casos, além de que eles trazem pequenas novidades que dizem de uma evolução do direito internacional, uma evolução muito importante para quem é estudioso do assunto, mas o que esses casos sinalizam é que o isolamento de Israel e dos seus apoiadores, dos seus grandes aliados, vai ficando cada vez maior. Antes era praticamente impensável que um Estado terceiro parte na Convenção sobre Genocídio ou nos tratados sobre direito humanitário, que esses Estados terceiros entrassem com uma ação como esta contra Israel, que tinha e tem ainda o apoio irrestrito dos Estados Unidos e de boa parte das potências europeias e de todo o Ocidente, se vocês quiserem. Até pouco tempo isso era impensável e agora nós estamos vendo que não há apenas um, mas dois casos, e é possível que apareçam outros, não só contra Israel e contra a Alemanha, mas contra outros países, Reino Unido, mesmo Estados Unidos, Canadá e assim por diante. Vários desses países podem vir a ser levados à corte, e isso vai marcando como Israel vai ficando um país isolado na comunidade internacional, pelo menos em relação a uma maioria dos estados do mundo, e vai ficando mais claro que os estados têm cada vez mais coragem para acusar Israel de estar cometendo o que eu acho que de fato está cometendo, que é um genocídio contra o povo palestino. Então, vemos aí uma grande transformação no direito, que é reflexo de uma grande transformação nas relações internacionais. Eu vou continuar acompanhando o tema, eu vou continuar reportando para vocês algumas coisas que eu considerar mais importantes ou mais interessantes. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deem aí a sua curtida. Se quiserem receber outros vídeos sobre esses e outros assuntos, inscrevam-se no canal e cliquem na campainha para receberem as notificações. Até a próxima.